Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E os tópicos são: deixar vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza em mãos não lavadas, escândalos cortar a mão, e nas instruções dos Espíritos, deixar vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. 15ª parte do Evangelho, aconselho demais a leitura, que ela é esclarecedora. Vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. Aprendemos na Umbanda a importância da reforma íntima e do vigiar, a cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, pois possuímos muitas portas. Mas é muito fácil se proteger de um inimigo. Ele está longe quando não somos nós, nosso próprio inimigo. Porém, as provas mais difíceis, os ataques mais cruéis, não vêm de fora. Ou somos nós, ou os que estão perto de nós, nossos amigos. Então temos aí a prova mais difícil, de não mudarmos quem somos pela maldade de quem queremos bem. O bem não pode parar. Aprendemos que primeiro servimos os nossos, nossa hierarquia, depois os de fora. Caso contrário, é pura vaidade e não casa de caridade. Se os meus não tem para ninguém. Se não há respeito pela hierarquia carnal, não há respeito pela espiritual. E isso se dá pela colocação das prioridades. Então vemos que quanto maior o tempo de estudo, maior o crescimento, muito maior a responsabilidade e vigia. Todos somos portas, mas alguns são alvos. Então devemos nos fechar até mesmo para os amigos? Não, mas devemos estar preparados para as batalhas e esquecemos disso com muita facilidade. E com as facilidades, com tudo que vem fácil demais, da calma e das bênçãos. Dos caminhos largos, muitos se perdem, e nos caminhos estreitos, muitos desistem. Está aí o porquê de tanto amparo e auxílio da espiritualidade. Ser possível não quer dizer fácil. Quantas provas é necessária para aumentar a resiliência de um soldado? Aprendemos a nos defender no jardim e esquecemos que estamos em guerra. Sem estudo, não sabemos o que fazer. Com estudo, precisamos praticar. Vamos lá, família. Bem-aventurados os puros de coração. A gente aprende com a Umbanda a reconhecer quem somos, a aceitar quem somos, a respeitar quem somos, para que a gente consiga exteriorizar isso, a praticar isso do lado de fora de nós mesmos. Pois se eu não me amo, eu não amo ninguém. Se eu não me respeito, eu não respeito ninguém. E aí então nós começamos a adentrar no caminho do bem, do melhoramento moral, da fé positiva, da ativação dos nossos sonhos, do nosso vigiar constantemente. Só que nós achamos que isso será um caminho de facilidades. Vai ser muito fácil. Se algumas bênçãos já chegavam até a mim, eu não produzindo tantas vibrações positivas, agora que eu sei, vai ser muito mais fácil o meu caminho. Quanto mais eu aprender, quanto maior o meu acesso à espiritualidade, muito mais fácil será. Depende. Será fácil em que sentido? Do sentido do saber o que deve ser feito? Sim, porque quanto maior nosso aprendizado, maior são as chances da gente se levantar mais fácil ante um ataque, mais fácil de fechar uma porta quando abrimos. Agora, de facilidades, esqueça. Não é o caminho de facilidades a Umbanda. O melhoramento e a evolução não é o caminho de facilidades. Pelo contrário, as responsabilidades tendem a aumentar sempre. Como uma criança que não tem obrigação com nada. Ela só quer brincar. E ela sonha em ser adulta para que ela trabalhe, vá onde ela quiser e ela compre o brinquedo que ela quiser. Mas ela esquece que quando for crescendo, a sua mentalidade também crescerá. E quando se vê adulta, por vezes não vai querer sair para lugar nenhum. Ela só quer o repouso do seu canto e o dinheiro para pagar a conta.
Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais a gente evolui, quanto maior nosso conhecimento, maior a responsabilidade, e ela não para, ela não tem limite, porque aqui nós temos as responsabilidades e vamos entendendo que não há culpados, então eu sei que a responsabilidade de tudo que eu crio é minha, a responsabilidade das minhas vibrações, da minha vigia, e aí tende-se a aumentar, aumentar e aumentar na parte carnal e na parte espiritual. Então, é muito fácil a gente se proteger do mal que está fora de nós, quando não está dentro de nós. É muito fácil a gente se proteger de alguém que a gente coloca como um inimigo que seja nos declarado, que diz, eu não quero o seu bem, cuidado comigo. É muito fácil, você não vai deixar ele entrar na tua casa. Mas os piores ataques, as maiores provas, vêm sempre de dentro. Os que estão perto de nós. Por quê? Porque na nossa constelação familiar, a gente não coloca armas. A gente tira a nossa armadura porque estamos entre amigos. E nós aprendemos na Umbanda que a caridade, o auxílio é a gente fazer o bem pelo bem sem esperar nada. E esperar nada é esperar nada, nem de bom nem de ruim. Mas nós, de certa forma, esperamos. Esperamos. Nós não colocamos como uma dívida, nem como um mérito, mas quando a gente auxilia alguém que não está bem, ainda que a gente não espere nada de volta, a gente torce, a gente espere que essa pessoa evolua, que ela cresça, que ela melhore, que ela progrida, não é assim? Então, de certa forma, a gente espera isso. E muito grande é a nossa frustração, porque a gente aprende com a egrégora espiritual que tanto vem nos auxiliar sem nos criticar. Ela não vem nos pesar a mão, ela vem nos trazer conforto sobre a realidade de quem nós somos, do degrau que nós estamos, do quadrado que nós possuímos. Então elas vêm sempre com a palavra de motivação, de fé e de auxílio para que a gente se reerga ante as nossas falhas ou ante as nossas difíceis provas. Mas nos deixa sempre muito claro que não é de facilidade. Quanto maior o meu número de amigos, maior será a chance de mágoas. Quanto maior o meu auxílio, maiores as chances dos aproveitadores. Quanto maior a minha vontade de ajudar, maior são as chances da frustração chegar. E nós entendemos na Umbanda que nós devemos priorizar tudo na nossa vida. Se eu não tenho comprometimento para com a minha vida carnal, não é com a vida espiritual que eu vou ter. Se eu não respeito quem eu sou, não respeito ninguém. Se eu não respeito minha hierarquia carnal, não vou respeitar a hierarquia espiritual. Então são degraus de prioridades e nós escolhemos livremente quais são nossas prioridades, o que é a minha primeira coisa. Não é isso? E a gente vê que com muita facilidade e com as facilidades as pessoas acabam se esquecendo aonde estão e o que deve ser feito. Dentro do nosso egrégora é dito, se não tem para os meus, não tem para ninguém. É isso que nós aprendemos e esse é o nosso lema. Sempre foi e sempre será. Antes de eu servir alguém de fora, eu devo perguntar se alguém de dentro está precisando. Porque se tiver, eu sinto muito, para fora não será. Será primeiro para os meus. Então, nesse sentido de egrégora e depois para a hierarquia. Se minha mãe não tem, meu irmão não terá. Prioridades. Então nós vamos aprendendo e vamos crescendo e vamos achando, vamos nos esquecendo porque estamos sendo tão amparados. Porque ouvimos tanto de salvação? Porque nós não estamos num paraíso. Num planeta celeste, num paraíso, não tem necessidade de se falar tanto da salvação, porque já estão salvos e nós esquecemos disso. Porque temos tanto amparo, porque temos tanto auxílio, porque temos tanto estudo, porque tanta teoria dentro deste tempo, por quê? Qual é a necessidade disso? Nós estamos aqui entre irmãos de egrégora, buscando o melhoramento, com o mesmo objetivo, caminhando juntos, mas será que não é já aí um aviso de que nós estamos em guerra? Que a gente deve vigiar mais, muito mais, e que a gente deve se unir mais,
de que o problema está nas portas internas e não externas, os problemas e as provas piores, as mais difíceis, são as que acontecem dentro, não fora da casa espírita. Nós somos uma casa espírita. Nós somos tentados o tempo todo. E quanto maior o degrau, maior são os ataques. Então a vigia tem que acompanhar o crescimento. Quanto mais você se elucida quanto o que você precisa fazer para se proteger, maior deve ser a sua vigia e a sua prática. Não, isso não quer dizer que não é possível. Não é impossível, mas não é fácil, porque nós nos esquecemos quem somos, aonde estamos e do que estamos participando de verdade. Nós esquecemos e que nós somos portas, todos somos portas, mas existem alguns que são alvos. O objetivo do ataque não é porque eu sou a luz divina que encarnou na Terra, é porque eu sou um meio de chegar ao Congá. Então eles vão rodear, eles vão querer bater, eles vão fazer de tudo para que eu desista. Porque não há nada pior para que alguém que caminha no bem colher a ingratidão. É uma prova muito difícil. Muitos endurecem os seus corações e as pessoas não compreendem o porquê. Porque foram muitos ataques cruéis e covardes que o fizeram desistir do caminho do bem. Quantos seres humanos falam hoje que amam mais um animal do que o da própria espécie? Por que ele carrega essa dor? Não é porque ele é mau, é porque foram ataques cruéis. E ele se esqueceu que o caminho não é largo. E o caminho estreito é de constante vigia e de você saber quem é você e qual é o seu objetivo, qual é a sua prioridade, porque vão bater, sempre vão bater. E a guerra não é justa, a guerra não é de honra, é de covardia. Então nós devemos sempre estar atentos que quanto maior o estudo, já é indicação. Um novo estudo, uma nova prova. Um novo estudo, uma nova prova. Um novo estudo, uma nova prova. Então nós não vamos parar de enfrentar as nossas provas. O problema dela é que ela não é numa sala de aula. Ela não é com uma pergunta e resposta. Ela é com uma emoção e uma ação. Ela é com uma ação e com uma reação. É para que a gente entenda e perceba constantemente onde nós estamos. Nós estamos entre amigos, sim, mas todos somos falhos. Quem nunca ofendeu alguém que ama? Quem nunca agiu de uma maneira que é contrária com a tua própria verdade? Quem nunca abriu uma porta horrível? Quem nunca esqueceu de vigiar e houve muitos danos? Então nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para nos compreender. Que o meu tempo, quem eu sou, a minha perspectiva não diz quem o outro é. O que eu procuro fazer, o que eu enxergo, fica cada vez mais difícil. Porque, poxa, se eu respeito tanto minha hierarquia carnal e eu faço o possível para que ela se mantenha bem, por que os outros não fazem? E isso, de certa forma, gera dor, gera peso. Porque se eu me dedico tanto para a espiritualidade que me rege, me guarda, me protege, me ampara, me auxilia, poxa, por que o outro não faz? Mas o outro não sou eu. E em vez de colocarmos a mágoa e o rancor em nossos corações, nós devemos agradecer a Deus por sermos diferentes do mal, por sermos diferentes dos ataques, por vigiar e por buscar praticar coisas melhores constantemente, porque as palavras não ensinam tanto quanto as nossas ações. É muito fácil a gente ler e entender isso. Difícil é você ver isso no seu próximo. Difícil é ser esse que está para ensinar na prática e não no grito. Para ensinar na prática, auxiliando e ensinando sempre como uma criança que precisa de uma repetição para que ela grave, em vez de gritar e ofender. Então, nossa, puro ninguém é, perfeito ninguém é e bom ninguém é, que só Deus o é.
Mas é possível, nós estamos aprendendo uns com os outros. Nós só não podemos regredir na nossa prática diante de tanta teoria. Nós devemos constantemente visitarmos nós mesmos e identificar se não houve mudanças nas nossas prioridades, se as regras continuam sendo as mesmas para nós, porque o que é estabelecido pela hierarquia é um pedido amoroso de uma ordem. É uma ordem com respeito e ela não vai mudar, porque eu mudei minha ideia. Não é assim, eu mudei, então agora tudo muda. As leis não mudam para satisfação dos nossos egos. Nós, diante de facilidades e de bênçãos disfarçadas, nós nos perdemos, nos cegamos e achamos com muita convicção que estamos no caminho certo. Será? É esse a maneira mais fácil de enganar. É oferecer a comida para você que está faminto e você falar achei a fonte, quando na verdade é uma armadilha. Então nós devemos vigiar mais, olhar mais para dentro de nós e olhar para fora de nós e entender que nós não estamos num parque de diversão e que os ataques não são honestos. É de covardia. Você está preparado para a guerra, para se defender do inimigo, que não alimentar o mal, porque sem alimento o mal não tem força, porque ninguém pode mais do que Deus e o bem sempre vence. Mas você está preparado para ouvir que você talvez esteja olhando para o lugar errado, para que você está preparado para colher uma ingratidão? Qual é o tamanho da sua resiliência? Você está preparado para não desistir? E isso não vai ser pelo outro, vai ser por você, que vão bater, vão agir de covardia e você vai decidir o que você vai fazer por você. Então, de certa forma, é uma aula muito difícil de ser praticada quando você busca o caminho do bem, quando você tira todo a espera de recompensa e ainda assim você sempre está esperando algo de bom do próximo. E não em sentido teu, mas o dele mesmo. Que a pessoa aceite esse auxílio da espiritualidade e melhore, que ela progrida, que ela seja um ser humano melhor moralmente, que ela ative sua fé positiva, que ela vigie mais e que ela colha bênçãos e paz. Então, de certa forma, nós esperamos. E por vezes, nós colhemos frutos amargos de sementes que não foram nós que plantamos. Então, é um caminho que não é de facilidade. Se a evolução, o melhoramento moral, não é um caminho de facilidade. E quanto maior você aumenta o degrau, mais longe você vê e não é bonita a paisagem. E nós não devemos desistir. Por nós e por quem nós amamos. Porque erros acontecem, portas são abertas, mas Deus e a espiritualidade de luz não desiste de nós. Não vai parar o trabalho. Não vai abandonar um soldado ferido. Então, aquele que se coloca como um soldado de fé também não vai ver a desistência como possibilidade. Mas isso não quer dizer que seja fácil. E é muito fácil compreender os que adoecem, endurecem os seus corações e são julgados, mas não sabem as batalhas que ele enfrentou. Então é muito fácil a gente olhar para fora e julgar alguém que é mau, alguém que é ruim, alguém que é rude, mas você não sabe o que fez ele chegar assim, a esse ponto. A gente não pode julgar o nosso próximo. Nós devemos nos julgar. Entender que nós precisamos melhorar quem nós somos, não quem o outro é. Que nós não podemos desistir jamais. Se diante de um exército inteiro só restar eu, o trabalho será feito.
E isso é muito bonito de dizer, mas é muito difícil de praticar. Ainda que a oferta seja gigantesca e que eu veja melhora nela, eu vou vigiar. Eu vou prestar mais atenção para ver se isso não é uma armadilha, para ver se isso não vai me desviar do meu caminho, porque é muito difícil, O processo de caridade, do doar, ser reto no caminho do bem é difícil, não é fácil não, família. Muitos endurecem seus corações e os motivos são verdadeiros. São verdadeiros. Mas nós não podemos esquecer de quem está por nós. Qual é o objetivo deles e qual é o nosso. Então nós respondemos por nós e diante de batalhas difíceis de serem vistas, que a gente não tem ação sobre o outro e nem responsabilização sobre o outro, nós devemos vigiar para que a gente não mude quem nós somos. Para que a gente alimente sempre o bem dentro de nós e entenda que para cá, aqui dentro, no meu altar, as prioridades ainda são as mesmas. Se o propósito daquele que eu sirvo e daquilo que eu aprendi ainda continua sendo o mesmo, se não está havendo desvio de prioridades. Se é os meus que estão sendo servidos primeiro ou é a foto que está sendo buscada. Se é a caridade que está sendo prestada ou a venda do que não pode ser vendido. Então é um caminho de constante vigia sobre quem nós somos e não sobre quem o outro é. É sobre o que nós podemos fazer e não do que o outro deixou de fazer. Nós não podemos abandonar o caminho do bem por ninguém. Nós só fazemos isso por escolha nossa. E ela não é simples, ela não é fácil, mas ela é possível, porque nós não estamos sós. Ninguém pode mais do que Deus, o bem sempre vence. Você escolhe de que lado você vai estar. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe sempre a entender que sim, nós estamos no caminho certo. Porque se não houvessem batalhas e ataques, com toda certeza a guerra para nós estaria perdida. Então estamos sim no caminho certo, porque estamos sendo atacados. Porque é árvore com frutos que leva a paulada. Vamos se fortalecer mais, ajudar os nossos em primeiro lugar, se fortalecer na corrente, dar as mãos e não esquecer nunca de vigiar, ainda que o dia esteja ensolarado e estivermos num lindo jardim entre amigos. Muitíssimo obrigado, até o próximo Evangelho.